Bom, agora a gente vai abrir para perguntas, intervenções. Quem tiver algum comentário, alguma fala, pode se expressar. Eu vou usar aí o microfone teu. Eu quero chamar a atenção. Eu quero agradecer, na verdade, aos 3 convidados de hoje por ter aceitado a missão de falar em perspectivas diferentes, do micro ao macro, no sentido de trabalhando local, nacional e trazendo experiências internacionais, porque eu acho que a gente, na academia, principalmente na faculdade de Direito, não tem oportunidade de se pensar os sentidos de sentir direito e como fazer isso, né? Usando a sensibilidade da arte, educando as crianças desde pequeno a entenderem qual é o limite de se ter poder, né? Quais são os critérios para se chegar lá, o que eu vou fazer com o bem que não é meu, né? E pensar no coletivo. Como a gente vai conseguir gerar esse sentimento, né? Já deixando a pergunta para os 3, de trabalhar o sentido e trabalhar o saber e o sabor, levar o saber e o sabor para o direito, né? A gente já faz isso dentro do cárcere, desde a comida. Ontem a gente mostrou um documentário. Então a gente trabalha a comida dentro do cárcere, a dança dentro do cárcere, a expressão pela música, o vídeo, a crítica literária, a leitura. Mas como fazer isso de uma maneira maior, né? Macro, utilizando e rompendo esses preconceitos que são históricos, como o César bem abordou, e achei que foi bem bacana, apesar de a gente ele ter sido mais conceitual, poderia ter sido no início, mas eu acho que o fato de a gente também trazer os exemplos práticos do local para o global, da mesma maneira a gente compreendeu o universo. Então era isso. A minha pergunta é saber e sabor do direito, né? Como a gente pode fazer isso pelas expressões, né, que o sentido pode dar, que os nossos sentidos podem dar, que podem ser mais do que a gente viu ali como 13 sentidos ali, 13 maneiras de expressar. Obrigada. Sacanagem, eu termino de falar e começo a falar de novo. Fala, depois eles falam também. Bom, puxa vida, não pensei, né? Eu trabalhei de forma mais conceitual, mas num artigo até que o Pedro até comentou um tempo atrás, eu peguei e disse que a gente poderia trabalhar determinadas formas diferenciadas. Por exemplo, tem sido super comum trabalhar a questão a Carmela trabalhou ontem, não sei porque não estava aqui, né? Mas fiquei sabendo, trabalhou a questão do vídeo. Mas a gente tem sido super comum, eu já participei de um outro evento, que a gente trabalhou determinados filmes e a partir daquele filme a gente trabalhava questões, por exemplo, de direitos humanos, por exemplo, Terra Vermelha, que trabalha muito a questão indígena, né? A partir disso a gente trabalhava a questão, tudo bem, tem foco na questão indígena, mas eu posso trabalhar a questão da forma de gênero, a questão do alcoolismo, a questão de determinados direitos humanos, eu posso trabalhar assim. Eu posso fazer isso com a questão da literatura, posso, por exemplo, é super comum. Até dou um exemplo num artigo que eu escrevi, todo mundo tem mania de trabalhar, não sei se aqui também acontece a mesma coisa, eu estou cansado, acho que uns 20 anos lendo isso. Antígona de Sófocles, adoram trabalhar isso no direito, né? Aí todo mundo trabalha lá para fazer o quê? Justnaturalismo, positivismo, blá 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 blá. Aí tem a Judith Butler que trabalha o quê? Não, só um pouquinho. O Édipo, a Antígona é filha do Édipo e da Jocasta. Bom, a Jocasta é mãe do Édipo. Então, consequentemente, eu tenho o quê? Um parentesco aberrante. Por que eu não trabalho as relações homeróticas nisso? Por que eu não trabalho a questão da sexualidade? Por que eu não trabalho o parentesco aberrante? Por que eu não trabalho a questão de relações sociais ou sexuais que não estão vinculadas à questão do parentesco e que estão vinculadas à afetividade? Por que eu não perverto ou subverto essas relações, né? O que adianta a gente trabalhar com determinadas, por exemplo, trabalhar com outras linguagens, tipo o cinema, ou trabalhar mesmo com a gastronomia, né? Eu poderia trabalhar fazendo uma comida e com isso trabalhar determinados olfatos e com isso mostrar que isso tem determinadas culturas
se eu vou trabalhar os mesmos temas de sempre, na realidade eu só mudo a linguagem, né? Mais do que mudar eventualmente a linguagem artística, a gente também tem que mudar os temas e retrabalhar, repensar de formas diferentes. Por isso que eu também insisti na questão das escalas, né? Porque da escala da projeção, da simbolização, porque eu crio fenômenos diferentes, e também dos sentidos que eu vou trabalhar, porque eventualmente como o Galo apresentou ali o vídeo, mas ali eu podia trabalhar eventualmente só com a audição. Como é que eu trabalho a questão da audição? O que eu estou ouvindo? O que está sendo expresso? Mas com a questão da visão. Por exemplo, a Mona Abaza, que é uma socióloga egípcia, fez recentemente um trabalho em cima dos grafites, coincidentemente, dos grafites da Revolução da Primavera Árabe. E ela vai mostrando todos os grafites como é que vão representando as mulheres, como é que vão representando o Mubarak, como é que vai representar as coisas assim. E todos os grafites que questionavam mais o poder, eles iam lá e apagavam. No dia seguinte, eles repintavam de forma diferente, mudavam as cores. Com isso, eles estavam o quê? Retrabalhando e ressignificando o próprio poder. Estavam dizendo, opa, só um pouquinho, vocês estão querendo apagar a primavera e a gente está colorindo a primavera de novo. E daí eles reprimiam um determinado muro e eles pegavam e pintavam o outro. Aí eles iam para aquele muro lá e pintavam ele de cinza, né? Igual o Gentileza também fizeram isso no Rio, né? E eles iam lá e botavam, não, hoje eu vou botar azul. Aí eles botavam uma outra figura de uma mulher e botavam, não, essa mulher, uma mulher velada, botavam uma coisa assim, pegavam a Branca de Neve e botavam uma arma. Só um pouquinho. Então eles faziam o quê? Com as imagens visuais e os grafites, eles estavam questionando o próprio movimento de repressão da Primavera Árabe, né? Dos militares em relação à questão da primavera. Então eu posso trabalhar essas sensibilidades ou eventualmente tirar o som do vídeo lá do Galo ou trabalhar só a questão dos movimentos. Eu tiro o som e começo a trabalhar os movimentos. O que os movimentos estão representando? O que eles estão me dando de sensibilidade? Igual como eu dei essa questão da questão, como é que a gente enxerga, se eu trabalho com 5 sentidos, como é que eu trabalho eventuais deficiências, entre aspas? Eu colonizo algum sentido em detrimento do outro. E por isso que eu não enxergo determinadas coisas como deficiências. Porque eu não enxergo a questão da mobilidade, eu não enxergo a questão visual, eu não enxergo a questão auditiva, ou não enxergo a questão, não trabalho com a questão sensorial. Então acho que isso a gente, mais que trabalhar com a questão das linguagens, a gente vai ter que eventualmente descolonizar esses mapas, né? Por isso que eu trabalhei com um mapa que trabalha com escala, projeção e simbolização, e depois um mapa que predominante é um mapa visual, e depois eu trabalhei com um mapa que trabalha com 5 ou 12 sentidos. Por quê? Porque eu descolonizo aquela visão também. Então a gente tem que ir reelaborando as questões jurídicas também para verificar que fenômenos a gente deixa de trabalhar se a gente privilegia determinados pontos. Se a gente trabalha, por exemplo, numa escala, por exemplo, se a gente acha que São Paulo é o centro do universo, a gente trabalha com determinadas coisas que a gente não enxerga a Amazônia. Por que a gente não enxerga a Amazônia e por que a gente se surpreende com determinadas coisas? Por que a gente só passa a enxergar que determinadas canções, ou por exemplo, o sertanejo universitário, é importante a partir do momento que ele começa a tocar na novela das 8, que é produzida no Rio? Por que a gente não enxerga determinadas manifestações? Por que a gente não percebe determinadas manifestações? E é isso que a gente tem que começar a trabalhar. E por isso que eu disse, se a gente trabalha com um mapa que São Paulo é o centro do universo, ou o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul adora ser o centro do universo também, né? E eu sou gaúcho, né? Posso dizer com... Argentino mais. Hã? Argentino mais. Argentino mais. Mas por isso que eles são tão próximos, né? Por isso que o Rio Grande do Sul é tão próximo da Argentina. Né? E a gente, inclusive, foi colônia da Espanha durante um bom tempo, por conta disso. Então, se a gente trabalha com um centro do universo, determinadas situações, a gente não enxerga determinadas representações. E às vezes elas estão do lado, elas estão juntas. A gente eventualmente colonizou a deficiência, a gente colonizou determinadas questões. Eu acho que mais do que trabalhar com determinadas formas artísticas, a gente também tem que trabalhar com outros temas e descolonizar essas sensibilidades. Por isso que eu falei, eu não trabalho com visão de mundo, eu trabalho com sensibilidade de mundo. E isso tem que me ampliar o horizonte. Mas as formas de a gente chegar à sensibilidade também dependem das expressões. Não, sim. Mas acontece, eu dei o exemplo clássico da... São linguagens também. Também, são linguagens. linguagens. Por exemplo, eu posso trabalhar com noção, por exemplo,
vou me expandir mais um pouquinho. Parece que fala. Vou me expandir um pouquinho mais. Não sei se vocês conhecem um livro do Erich Fromm chamado A Linguagem dos Sonhos. O Erich Fromm trabalha com a questão dos sonhos, mas ele chega um momento lá que ele vai pegar a interpretação dos sonhos do Freud e trabalha a questão dos sonhos, até aí tudo tranquilo. Aí depois ele faz o quê? Ele pega o processo do Kafka e trabalha o processo do Kafka como se fosse um sonho, como se fosse a recuperação da consciência, uma consciência autoritária e uma consciência libertária. Ele trabalha a questão do conto da Branca de Neve como se fosse um sonho, e a partir disso aí ele elabora determinadas questões. Eu estou o quê? Trabalhando com outra linguagem, então eu trabalho com a linguagem dos sonhos dentro de uma linguagem literária, ou invertendo. Eu posso trabalhar com uma linguagem literária dentro de uma questão do sonho. E isso a gente tem que fazer, esse tipo de interpenetração talvez no direito. Trabalhar com linguagem literária, eu trabalhei aqui com mapa, e com a questão dos sentidos, poderia ter trabalhado com questão de literatura, poderia ter trabalhado com questão de filmes, sei lá, a gente pode trabalhar com isso. Mas o fundamental é que a gente também tem que mudar os temas, senão a gente passa trabalhando justnaturalismo, positivismo, direito natural, Estado, e a gente não enxerga o resto dos fenômenos. Eu acho que o grande desafio da sociedade brasileira é romper esse ambiente de violência e de excessiva litigiosidade. Por exemplo, o cidadão bate na traseira do carro do outro. Aí ele olha e diz, vá para a justiça. Porque ele sabe que a justiça vai ficar emperrada pela quantidade de demanda que ela é convocada para responder. Então, me parece que o grande desafio, aí nós temos que utilizar outros mecanismos, que esses paradigmas que foram utilizados até agora, essa forma convencional de se passar o direito na sociedade, me parece que ela está precisando de um incremento, de alguma retificação. Então, por exemplo, as imagens. Imagine o marketing social utilizado para a propagação do direito. Imagine a repercussão que existiria no Brasil, por exemplo, se o Neymar, grande atacante do Santos, fosse apresentado no comercial lendo um livro. Neymar, o que você está fazendo? Uma garotinha perguntasse para ele. Estou lendo, você não lê? Se você não lê, você não chega lá. Quantas pessoas no outro dia não estariam, os filhos, pedindo para a mãe para querer ler? Por quê? Porque o cabelo do Neymar, você chega lá na última cidade da fronteira do Amazonas, o garoto está com o mesmo cabelo. Os óculos que são utilizados pelos personagens da novela, esses óculos também se disseminam pelo Brasil todo. Então, nós precisamos usar outros mecanismos, que não esses convencionais utilizados pelo direito, para propagar esse estímulo ao respeito ao direito do outro. Nós precisamos introduzir, na minha avaliação, na sociedade brasileira, a palavra deveres, só visualizando o direito pela ótica do nosso interesse. Então, o grande desafio, primeiro, como construir uma política pública capaz de minimizar essa situação desconfortável de insegurança que vivenciamos. E o segundo grande desafio, como minimizar a corrupção que drena uma parte expressiva do dinheiro pago pelos contribuintes para os cofres públicos. Então, na minha avaliação, nós temos que trabalhar a criança através de uma linguagem, até do grafite, de outros mecanismos, para ter esse zelo e o respeito pelo dinheiro público. Senão nós vamos continuar uma sociedade desigual, violenta e assistindo homens que deviam estar reclusos e penitenciários, falando em nome da população. Esse que eu acho um grande desafio que precisamos vencer com a máxima urgência. Eu vejo as coisas de uma forma muito prática, assim, sabe? Pegar tinta, ir para a rua pintar, olhar alguma coisa, uma cerca que está quebrada, ir lá e consertar. Eu acho que falta um pouco dessa atitude nas pessoas. Eu sou mais acostumado a fazer do que a muito falar muito. Eu gosto mais de pegar a tinta e pintar, e lógico, toda discussão, eu acho que as ruas, e tem muita gente pintando, fazendo arte, eu acho que a arte é uma possibilidade de diálogo muito forte e que às vezes ela fica muito abstrata, às vezes ela fica um pouco vazia, às vezes ela fica um pouco, ou até mesmo um pouco chata, dependendo do lugar. Acho que ela é uma ferramenta que é muito pouco usada dentro do direito, dentro da justiça, dentro
de uma forma mais macro. Ela é algo muito colocado como enfeite, como suporte e, lógico, né, não só arte, mas arte como ferramenta de educação também, para trabalhar em escola e lugares que sirvam de suporte para outras linguagens, que não é só arte pela arte, mas que ali você está conhecendo um pouco a situação política da sua cidade, a sua geopolítica ali, você está indo fazer uma ação, mas você sabe qual é o seu papel ali na cidade e o que você quer, você não está só sendo um arruaceiro ou sendo um bagunceiro ali. A gente, quando vai pintar na rua, é porque a gente precisa de espaço para pintar, a gente precisa dialogar o que a gente pensa e, lógico, às vezes... E eu acho que é bom isso, que a gente não está usando um suporte que já existe, está criando outro suporte, produzindo outras formas de gerar renda, outras formas de captar recursos, de fazer com que o que a gente quer chegue onde a gente queira, né? E o tempo vai passando e, lógico, a gente vai vendo barreiras caindo, outras surgindo, mas continua o diálogo, continua, e eu acredito que isso vai continuar, né? O grafite é algo muito novo, né? Acho que daqui a 30 anos eu quero ver como vai ser isso, daqui a 30, 40 anos. O grafiteiro é tudo velhinho, com cabelo branco, e eu quero ver como vai estar essa discussão de direito na cidade, de propriedade, essa coisa de arte efêmera. Eu acredito que a discussão é muito ampla. Assim, o país é um país que ainda lê pouco, que enxerga pouco suas próprias raízes e precisa ler mais, precisa aprender mais e aprender mais com as pessoas que também nem sempre têm oportunidade de ler. Tem muitos mestres dentro do sertão, no interior, nos quilombos, tem muita gente espalhada que não tem esse contato. Eu acho que a maior riqueza é o conhecimento e conhecer as diferenças também, porque mesmo que você não conheça, acha que não existe, mas existe e está ali do lado. E eu acho que esse é um potencial que a gente tem aqui também, ao mesmo tempo que está tão misturado e ao mesmo tempo está junto aqui dentro do Brasil, mas existem outros países ao redor, existe uma outra complicação de leis e que eu acho que é o desafio de quem está estudando direito, quem vai ser advogado. No meu caso, eu sou um pintor, mas meu desejo é modificar as leis também, fazer com que a arte que eu faço não seja algo só de rua, mas que seja algo que modifique e que seja tão importante, além das paredes da favela ali, mas seja algo que possa mais na frente significar algo para o país, significar algo para meus filhos, para minha família, para mim mesmo, porque é uma luta também estar na rua pintando e estar ocupando espaço. Muita gente acha que a pichação ou a grafitagem é algo efêmero, algo de jovens, mas hoje em dia a gente já está chegando aos 40, já tem grafiteiro aí que está chegando aos 50, e isso continua. A gente começou ali na favela, né? Mas através da internet a gente está chegando em vários outros países, a gente está rodando o Brasil e a gente está criando uma linguagem que vai se sistematizando. Você tem ideia de quantas pessoas você atinge com o grafite? Não dá para contar, porque pelos sites, pelos meios até tem uma estimativa, mas eu não acredito muito nessa estimativa. Acredito, lá em Recife a gente tem uma população, então acredito na população. Então lá em Recife a gente tem uma população, na cidade de cerca de 2 milhões de habitantes. No estado a gente tem cerca de quase 10 milhões de habitantes. Então tipo, a gente pinta no centro e isso que você está pintando no centro, as pessoas estão passando, estão vendo, vão para o subúrbio, o cara pinta em outro lugar. Então, por exemplo, não existe campanha sem propaganda. O presidente não ganha uma presidência se ele não pintar um muro, se ninguém usa uma camisa. Só que isso aí é só na época eleitoral, o resto ele sumiu, ele está só fazendo algo ali. E a gente não está trabalhando em campanha, nossa campanha é permanente. Você acha? Porque é curioso, parece que você não comunica para tanta gente, mas a rigor, você comunica talvez para mais gente. Acredito que se comunica para mais gente. E assim, você fala com a mão, uma coisa que a gente tenta expor com a palavra e tem muita dificuldade. Tem uma coisa de vibração
na sua arte que foge, né, da percepção daqueles que estudam esse habitual. E, porra, é chato pra caramba eu ter que entrar numa sala de aula e falar de direito natural e de direito positivo. Aliás, eu só fico estudando isso, né? É chato pra caramba. Uma coisa, e assim, é uma coisa que não muda a vida de ninguém. E você faz uma chamada, eu vou dar um exemplo. Eu acho que para quem pega o elevado, sai do elevado e vai entrar para a Zona Leste, tem uma pichação, né? Em grafite, está escrito assim: trânsito, não perca a sua vida. E você não sabe se é uma pergunta, né? Não perca a sua vida no trânsito, não perca a sua vida dentro do trânsito, num acidente, enfim. Aquilo bate de uma maneira que comunica de várias formas. E vocês estão falando de arte, poxa, o Tchaikovsky, quando ele fazia a partitura dele, deixava espaços em brancos entre uma nota e outra. E aí, não sei, você toca guitarra, você toca alguma coisa? Toca um pouco. Percussão, gosto mais de produzir. Então, tem uma parte que faz você faz o improviso, não é isso? Então, eu produzo ali porque eu fui estudar música e vi que a minha música era muito louca para somente pasqualiano. Eu faço música. Não, mas aí você vê que você pega lá a partitura, tem os caras que leem isso, e o Tchaikovsky, quando ele fazia Varese isso, ele também. deixava espaços em branco na O partitura. Varese. E entre uma nota e outra, tipo, você tem infinitas possibilidades. E aí você cria uma música infinita. E é curioso porque o direito, ele às vezes ele fica tão fechado nele mesmo, na letra da lei, na norma, e, pô, por incrível que pareça, o Napoleão Bonaparte falava isso, né? O que dá significado aos pontos fixos são os pontos móveis. E, pô, você é um ponto móvel que hoje virou um ponto fixo para esses alunos que estão aqui, e faz muito mais sentido que talvez ficar discutindo direito natural e direito positivo. E é por isso que o aluno não vai para a sala de aula quando fala de direito natural e direito positivo. E aí você tem que pegar um ponto móvel para dar movimento para isso. E, pô, isso daqui é material de aula. Né? A música, às vezes, trabalhar mais o silêncio do que o som. Entre um silêncio e outro você vai compondo, entre as frequências ali. Mas o contrário, o negativo e o positivo. E tem uma coisa que você sente na sua mão, que você mesmo fala, você sente na mão e faz. Os orientais, eles falam que 60% é intuição e 40% é razão. E a gente cai nessa imbecilidade do direito de ficar discutindo 40% da razão. E achar que por isso já é o suficiente que o direito vai conseguir responder. E ontem, no encontro, quem estava aqui, poxa, depois falando com o Paulo Ferreira da Cunha, ele falou: putz, é isso mesmo. Eu não lembro, é o Lucas, né, que fez a... O Lucas. Eu sei. O Lucas fez a intervenção dele e a angústia do cara é muito legítima. Mas é uma angústia, assim, ele quer uma resposta dentro dos instrumentos jurídicos, como se o direito sozinho resolvesse alguma coisa, quando o rigor não resolve. E isso dá uma paz de espírito quando você descobre que não resolve. E aí que tá, seu grafite sozinho também não resolve. Agora, o difícil é pegar a ligação de uma nota e outra e juntar esse pouco e fazer uma orquestra. E aí fica todo mundo disperso, ninguém conversa, ninguém sabe direito o que faz, mas aí vem um cara que financia tudo isso e fala: tudo bem, só não pode xingar os estrangeiros. Né? Aí você fala tudo que você pensa, que você quer e não xinga, vai, não sei o quê. Só cortando, só para você ver como eu falei daquela questão lá da literalidade, na metáfora de transformar literal. Ele falou em instrumentos jurídicos, falou o tempo todo de música e falou em instrumentos jurídicos. Por que a gente não trabalha os instrumentos jurídicos de uma forma musical também, se fosse o caso? Essa harmonia entre uma norma e outra, existem infinitos caminhos. E aí ninguém quer tocar essa música. Todo mundo só fala da norma, se fecha em si mesmo. É muito chato. Quando eu comecei a fazer o grafite lá em Recife, era bem complicado, porque tinha poucos grafiteiros lá, e hoje em dia já faz 20 anos que eu pinto já. Então, os 15 de grafite, os 10 e os 2, o grafite pichando ao mesmo tempo também. E quando eu comecei lá, o pessoal tinha 3 grafiteiros só lá na cidade. E quando eu comecei, eu queria logo dar aula, queria logo fazer, porque eu não achava graça pintar sozinho. Eu ia para casa dos caras, olhar a revista que os caras tinham do Gêmeos, então ia olhar o muro, que tinha um único muro pintado que tinha do outro lado da cidade lá. E quando eu comecei a querer pintar, eu ficava muito na estiga de pintar e eu fazia parte da pichação. E pichação tem milhões de pichadores. Hoje em dia tem milhões de pichadores. Ninguém ensina pichador.
ninguém dá aula e começa a criança, ninguém financia e eles pintam a cidade todinha. Não tem organização, mas a cidade está toda pintada, ninguém financia, não tem financiamento, não tem patrocínio, não tem nada, e eles têm tinta, eles têm turnos diferenciados, pessoas trabalhando organizada e assim, muita coragem para fazer. Então, quando eu comecei a pintar, eu pensei, pô, todo mundo vai virar grafiteiro e vai colorir a cidade toda. Só que não foi bem assim, demorou muitos anos para começar a ter grafiteiro, mas depois começou a ter muita gente. E eu acho que isso é bacana, assim, porque eu não tomo as coisas para mim, eu jogo lá no meio para todo mundo lá e a gente discute as coisas de uma forma muito prática também com a cidade. Porque agora lá em Recife tem assim, vários espaços lá, tá tendo, é diferente de São Paulo. A gente tem muito espaço aberto ainda, tem praia próximo, tem rio, tem Olinda, tem muita diversidade, então é um pouco muito mais tranquilo de pintar, talvez do que seja aqui em São Paulo, mas a capacidade e o potencial eu acredito que é o mesmo. Então, tanto que agora eu estou começando a vir mais para São Paulo e estou conversando com os caras daqui, que às vezes os grafiteiros daqui vão para lá, mas é muito pouco, mas vão também para lá. E é muito difícil vir de lá para cá, porque lá fica lá mesmo, lá já tem uma demanda muito grande de trabalho pelo Nordeste mesmo. Mas agora vir para cá e começar a fazer discussão também, porque eu acho que o grafite é uma ferramenta muito forte para ajudar essa transformação e essa sensibilização que a arte leva também. Acho que é isso. Se eu perguntar alguma coisa, tá? Galo, parabéns aí por esse trabalho maravilhoso. E eu queria saber de você, qual foi a maior dificuldade para você mostrar para a sociedade que grafite não é vandalismo, é uma arte? Qual que foi isso? Teve algum fato específico? Foi um sucesso? Olha, acho que é um pouco que ele falou também da televisão ali, da música sertaneja. Porque eu comecei pintando com 8 anos, pichando, né? Então assim, para minha família e para todo mundo era tipo um bandido, né? Pichador mas eu pichava porque eu gostava da pichação, eu não me envolvia nas outras coisas assim, eu vivia nos baile funk, com as galera, né? Que lá chamava de galera, as gangues, né? Então eu vivia com os caras, mas os caras iam pichar, os caras roubavam, os caras foi crescendo, aí eu era criança, fui ficando adolescente, fui crescendo, quando os caras foi crescendo, ele foi querendo o quê? Foi querendo dinheiro, foi querendo carro, foi querendo possuir bem. E eu não ligava para isso, eu ligava para pichar, eu era viciado na tinta, eu era viciado em criar letra e fazer aquilo ali. Então eu fui vendo vários caras morrer, várias coisas acontecer. E a minha família, e a minha escola, ninguém me apoiava. E o próprio hip hop, quando eu comecei a fazer o grafite, também não me apoiou, porque eu era pichador e os caras do hip hop lá eram muito politizados e não apoiavam e nem se envolviam com os pichadores, então os caras meio que pichação não cola aqui não. Isso há 97, 96. Então, tipo assim, eu tive que começar a pintar mesmo na rua, a fazer o que eu acreditava. Então, eu comecei a fazer meus desenhos sozinho, muito, até surgiu, o coletivo surgiu em 2000. Então, antes era eu pintando mesmo, então eu saía, porque eu era pichador e eu tinha atitude de pichador, de botar a mochila e sair pintando sozinho mesmo. Pra mim, acho que não teve a dificuldade, sabe? Porque eu fazia o que eu gostava e o que eu queria fazer. Quando eu comecei a fazer, quando o coletivo surgiu em 2000, eu já tinha toda uma ideia do que eu queria e tal, já estava fazendo tudo até então, porque lá em Recife é diferente de São Paulo, a gente tem técnicas diferentes de pichação. Aqui em São Paulo, por exemplo, o pichador quer fazer a maior pichação, né, e fazer um bico grosso para fazer o traço mais largo. Lá em Recife a gente queria fazer a menor pichação, então a gente fazia os bicos para ficar o traço bem fininho, para fazer as letras fininhas. Então a gente tem uma história assim de criar vários bicos diferentes, de criar letras diferentes, que aqui em São Paulo o pessoal não conhece. Quando eu viajo, eu levo os biquinhos, o pessoal fica assim, não conhece. Então, mas só vim ter reconhecimento, por exemplo, quando o jornal botou no jornal, aí uma televisão saiu uma matéria, aí não sei o que. Aí começou, como foi começando a surgir muitas matérias na minha cidade, com o meu trabalho, por exemplo, pintar um parque que o Niemeyer fez. O parque do Niemeyer inaugurou o parque, aí o pessoal, a prefeitura me chamou para fazer uma fachada grande no parque. Ou então um salão de arte, não sei o que teve. Então o pessoal vai apoiando muito quando ele vê na televisão, a própria família da pessoa. Viu na televisão, mas não entende. Tipo, as coisas pequenas, tudo é pequenininho ali, né? O estudo que você vai estudando, o movimento muralista, você vai
estudando as coisas, isso não é percebido só a mídia, como você sai na revista, como sai na televisão. O reconhecimento vem aí. O Parque Dona Lindu, o nome do parque. É que ele falou e esqueceu de comunicar. Esse Parque do Niemeyer, da Dona Lindu, ele é todo cinza, ele não tem verde, ele não tem nada, ele é só concreto. Então, por isso que também tinha necessidade dessa intervenção, porque as pessoas disseram, meu pai do céu, que parque é esse que não tem verde, não tem coisa nenhuma? Ele é um parque todo cinza, ele é concreto, todo, assim, como se o Niemeyer tivesse feito a igreja, coisa assim, ele fez um parque, então ele é totalmente cinza. Então, a necessidade da intervenção da cor e de questionar essa questão da falta do verde era muito importante. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu, eu acho que quando o Diego Rivera foi pintar na Ford, né? Mas o parque não é tão, eu não acho que ele é tão cinza assim, sabe? Porque lá não tem muitos parques, porque tu tem aqui e o parque, ele é um parque pequeno, não é um parque grande assim. E lá não tem muito parque, o parque com teatro, eu acho que precisa mais cor o parque, ele é muito branco, não é nem cinza, é branco. Você quer... Então, não, só assim, eu não sei, eu queria de vocês uma visão. Porque um medo que eu tenho é da sociedade hegemônica internalizar essas expressões como uma expressão simplesmente artística e esvaziar o conteúdo político dela. Né? Porque quando você põe isso dentro de uma galeria de arte na Vila Madalena, e você acaba esvaziando o que ela traz para a comunidade em cima do morro. Eu acho que isso acontece muito com a música, com o funk, que é agregada como uma cultura como musical, uma expressão artística, mas acaba não trazendo efetiva mudança para o morro. Ou a minha visão, eu acho que pode estar errada. Qual que foi a efetiva modificação que essas expressões artísticas, essas intervenções em Pernambuco trouxe? Em Pernambuco trouxe muito. Eu acho que talvez mais do que em outras partes do Brasil, porque lá a gente é muito coletivo. Então, por exemplo, o grupo da gente é um coletivo, depois a gente criou uma rede, então são vários grupos, e esses grupos eles têm trabalho de base, lá é muito voltado com a base, sabe? É muito pouco estética. O grafite de Recife ele chega a ser um pouco feio, porque muitas vezes ele não se preocupa muito com a estética, ele é muito a expressão, a linguagem de jogar o sentimento ali, mais poético um pouco, diferente um pouco do grafite de São Paulo, que é bem simétrico e bem técnico. E eu acho que o problema é a estética pela estética mesmo. Se ficar só analisando a estética pela estética, eu acho que tudo tem que ter história, tem que ter conteúdo, tem que ter raiz. Então, por exemplo, eu acho que um grafite não entra numa galeria, entra um grafiteiro. Mas normalmente não é o grafiteiro que entra é o grafite, só a estética. Vai depender muito da história ali. Eu acho que a história ainda está sendo... Ainda tem muita coisa que ainda... Lá em Recife tem muito trabalho. Em comunidade, eu mesmo recebo mensagem e as pessoas parabenizando, falando como aquilo é importante, sabe? Tipo, externalizando uma afetividade sobre o que está vendo ali, sobre o que vê na cidade, como se o cara fosse um herói. Né? Por uma pintura que ele faz na cidade, por um trabalho que ele faz, as pessoas vão colocando, pessoas que não conhecem, pessoas... tipo lá, por exemplo, tanto faz que está na favela como está em Boa Viagem, na casa de um cara que é milionário, o cara não está nem entendendo, o cara só quer o trabalho lá, ele não quer entender o que a gente está fazendo lá, com uma redezinha da gente, com um mutirãozinho com as coisas na comunidade, mas ele quer o trabalho, porque alguém falou para ele que era bom. Mas independente da estética ou da galeria, lá na base a gente tem um contato com as pessoas, um contato físico. A gente lá em Recife não se esconde, não fica escondido dentro de um ateliê ou só viajando. A gente lá tem um contato de um com o outro, contato bem humano assim. Então, tipo, lá a gente está dentro da comunidade trocando ideia, trocando informação com eles, pintando, dividindo técnica e conhecimento. E acho que isso é a parte mais importante, porque lá isso tudo é muito informal, não é algo formal. Está num projeto que depende de um financiamento, e a gente lá é quase que nem família, sabe? Todo mundo vai lá, mas às vezes um briga com o outro, sei o quê, mas depois o outro fica lá e conversa. E existe um acompanhamento comunitário, porque cada um vive numa comunidade. E a gente conversa muito sobre problemas na comunidade, sobre o que está acontecendo ali.
E temos nossos mecanismos de comunicação ali para estar, eu acho que isso é uma coisa que eu venho acompanhando, coisas no Brasil todo em relação ao grafite. E lá em Recife é um diferencial muito grande. Inclusive eu trouxe uma revista que tá ali, vocês podem pegar cada uma. E lá tem informações também, tem tanto foto dos trabalhos do pessoal, como tem também texto de coisas que estão acontecendo lá. Vocês podem também dar uma olhada. Então, mas assim, só para complementar, essas expressões fez com que o Estado, a sua percepção que já está há muito tempo fazendo essa arte e trazendo essas expressões, você acha que isso moveu o Estado a ver essas comunidades de uma forma diferente, trazendo direitos sociais para essas pessoas? Ou você acha que isso ainda é muito incipiente? O Estado acaba, ou a sociedade acaba olhando para isso, falando, olha que bonito, porque eu acho muito legal todo mundo falar que isso é bonito, que é arte, porque eu também concordo. Mas e aí? A gente está tendo efetiva mudança? Ou a gente está fazendo com que o Estado olhe para essa comunidade? Isso que eu não sei. Essa expressão artística está fazendo com que o Estado olhe para essas comunidades e acabe, não só o Estado, mas como a sociedade como inteiro, porque eu acho que também não é uma função só estatal, mas a sociedade como um todo acaba ajudando na transformação social dessas comunidades? Ou você acha que a sociedade ainda acaba vendo isso como uma expressão artística, bonita, como uma expressão cultural, mas para até aí? Eu vejo melhorias. Agora, o Estado precisa melhorar muito, porque muitas vezes ele acha que é muito fácil ele só usar a imagem. É até bom para ele, na campanha dele, ou para enfeitar a cidade. Para a Prefeitura da Bahia, a Prefeitura de Salvador, por exemplo, eles contratou porrada de grafiteiro. Então, esses grafiteiros de Salvador, eles tinham um salário, né, e eles tinham um kit de tinta que eles ganhavam ali. Então, eles pegaram as paredes todas e pintaram várias paredes de Salvador. Então, eles tinham um salário por mês, e várias pessoas que eram perseguidas pela polícia passaram a ser reconhecidos ali e a ser visto como artista. Isso é uma grande mudança. Quando eu tinha 12 anos, eu tinha que andar com spray enrolado no papel, dentro de uma sacola. Eu não podia balançar a bola de gude ali dentro, porque senão alguém achava que eu era spray e podia bater. Eu já fui pintado pela polícia umas 3 vezes, assim, a cara, o cabelo, tudinho com spray. Já fui roubado pela polícia, já fui agredido. Então, assim, a gente ainda está nesse processo, as coisas não estão ganha, mas a gente está conseguindo a legitimidade de conquistar o espaço, de dialogar. Porque antes a gente não tinha diálogo, era só debate e repressão. Agora existe um diálogo. Eu acredito que no futuro a academia abra espaço para o grafite. Professores de arte gostam de teorizar muito sobre a street art, sobre o grafite, mas não tem professores de grafiteiro, ou então alguém que tem uma cadeira de grafite na disciplina. Tem poucos livros ainda lançados, tem muito poucas coisas ainda. Então eu acho que isso é uma coisa que ainda vai ter mais espaço, mas o mais importante é a quantidade de pessoas que fazem, eu acho. Porque mais do que só conquistar um espaço no governo, isso eu acho que é a possibilidade das pessoas de sonhar, a possibilidade das pessoas de externar seus sentimentos, e de uma forma que não seja violenta, de uma forma que seja pacífica, de uma forma que seja reflexiva. E eu acho que o grafite possibilita isso. Porque as pessoas às vezes acham que o grafite é só a pintura na parede e o spray. O grafite não é só a pintura na parede e spray. O cara começa a fazer grafite, uma criança, e depois ele entra em outras portas. O cara acaba virando um design, acaba entrando com uma cadeira produtiva, com animação, ou com cinema, ou então vai ser escritor, vai ser professor. Tem várias pessoas lá, muita gente trabalha em várias áreas diferentes, como um trabalho também, não só como uma expressão, mas como um trabalho. Tem gente que, por exemplo, que estava preso, saiu e está trabalhando pintando, tem ateliê, ou está pintando carro, ou está não sei o quê, está se encontrando de alguma forma e está sendo feliz de alguma forma, fazendo o que gosta. Não só trabalhando para os outros, mas trabalhando para si próprio também, tendo autonomia. Porque antes eu não tinha autonomia, por exemplo. Quando eu era pichador, eu era invisível, eu era ilegal.
Depois eu virei uma pessoa legal, assim, dentro que eu podia me expressar sem necessitar estar escondido, fazendo a mesma coisa, pintando do mesmo jeito, com a mesma tinta, de madrugada ou de dia, da mesma forma. Só que agora eu sou um artista, mas eu faço a mesma coisa de quando eu era pichador. E até quando eu picho, o cara acha bonito na parede da sala dele. Então, eu vejo como um progresso isso. Agora, onde vai finalizar, não é eu que vou dizer não, a gente está construindo todo mundo. Das duas intervenções ficou claro o seguinte: primeiro, o samba também era uma arte marginal, o tango era uma arte marginal. Depois eles conquistaram o asfalto e o cidadão chama para a festa de 15 anos. Também, talvez, pela explicação do Galo, se passe com o grafite. Era uma arte marginal que só quem compreendia era o próprio artista. Hoje está conquistando a comunidade. Como ele diz, o cidadão já pede para pintar a fachada da casa na festa de 15 anos da sua filha. Agora, a questão que ele coloca é como é que o Estado se posiciona em relação a isso para levar os benefícios para a coletividade. Aí o que é o problema? O Estado, na verdade, é uma abstração, não tem cheiro nem tem cor. O Estado age através do homem público que nós investimos para atuar em seu nome. Se ele não tiver essa sensibilidade, que é aí que eu acho que a gente tem que levar isso para a discussão na sociedade, que o papel da educação é exatamente transformar o cidadão. E se o governante não tiver esse compromisso, por exemplo, qual é o critério que ele vai nomear os diretores da escola pública? Por exemplo, no sertão distante, qual é o critério? É amigo. Ah, esse aqui deu 200 votos. Vai colocar a mulher dele como secretária de educação. Qual é o critério para a nomeação do diretor da escola? Ah, esse cara é cabo eleitoral, estava segurando a bandeira. Mas não sabe de nada. Mas, rapaz, é o pior professor que tem. Não, mas ele vai ser o diretor da escola, porque ele é um cabo eleitoral meu. Então, a partir dessa visão distorcida do exercício do poder, é que nós não podemos interferir, a aproveitar essa arte para fazer a modificação que a sociedade está exigindo. Eu queria só dar um complemento. Só com o professor Jaime, que, por exemplo, o grafite não é eles que pedem, que botam. Então, assim, tipo, o grafite já tem um valor reconhecido na sociedade, tipo assim, não é mais um fato só. Tipo, ele já é um valor lá na cidade. Então, assim, tem pessoas que gostam de tal, então já, por exemplo, acho que existe um reconhecimento da própria sociedade ali, da massa ali, em relação àquela arte ali, para o poder público consolidar ou não. Então, tipo, através de luta, lógico, né? Através de ocupação lá, de pintar a rua e de por exemplo, um filho que tinha um problema que virou um pintor, que não sei o que, a mãe apoia, a família apoia, e aí vai, devagarzinho desse jeito. Eu queria fazer mais uma... Não, porque eu acho que é exatamente isso, como aproveitar, porque para mim a sociedade ela tem uma forma muito inteligente de internalizar quem começa a contestar, e aí fazer com que essa pessoa que está contestando e que está trazendo visibilidade para uma área que ela não quer ver, que ela segrega, que ela manda para o morro ou manda para a periferia porque ela não quer ver, ela não quer levar os benefícios até lá, ela internaliza essa... Manda para outro estado, né? Manda para outro estado, ela toma medidas de distanciar isso dela, e essa arte ou essa expressão que está trazendo visibilidade para o momento, ela internaliza isso e diminui a sua visão contestatória. Como impedir? Essa é a minha visão, porque o samba mudou a realidade de alguém ou mudou a realidade de indivíduos? De pessoas que fizeram samba, que foram reconhecidas, entraram para a sociedade, entraram para o banquete e lá ficaram. Eu vou dar um exemplo para você do samba. Eu conheço uma pessoa que eu fiz um trabalho com o CREMEP, Conselho de Medicina, lá em Recife. Aí, uma pessoa que contou para mim isso, uma mulher lá. Ela disse para mim assim, ó, eu nunca escutei isso de ninguém. Ela disse assim, eu antigamente eu não gostava, eu não simpatizava com os negros. Ela disse para mim, tem um dia desse, tipo, sei lá, uns 2 anos atrás. Achei incrível aquilo ali quando ela falou assim, não, eu não gostava da cultura negra, do povo negro, não sei o quê. Mas ela não disse que era racista, ela não tinha simpatia. Aí ela disse assim, eu comecei a gostar por causa do samba. Ela disse assim, por causa da música,
ela gosta do samba. No toque ela sai doida dançando, mas ela não gostava da história. Como é que você não gosta da história? A mesma coisa, isso é uma prova prática do que a construção e o valor maior é imaterial. O valor material, mudou a vida, o cara ganhou milhões, isso vai ser uma pessoa ou duas, porque o Estado vai escolher o sistema, essa polarização do centro, vai pegar o cara que é o mais central, sei lá, e vai ganhar o dinheiro. Mas a mudança, acho que é essa imaterial mesmo, que faz com que as pessoas se sintam felizes, descubram também, se permitam e respeitem a diferença. O samba, e esse foi Deixa o César responder ali ainda. Bom, eu destacaria uma outra questão. Porque a gente tem um livro de samba que a gente organizou coletivamente justamente para decodificar o direito pelo samba. Independente disso, uma questão que eu salientaria bem nessa questão ali, tanto que eu falei, tanto da Mona Baza quanto da questão aqui do grafite, é que a gente também subverte a questão da ocupação do espaço público, porque na realidade você começa a delimitar e estabelecer em relação ao poder público, dizendo assim, opa, só um pouquinho, eu não me manifesto só aonde você quer que eu me manifeste, eu manifesto onde eu quero e eu politizo o espaço público. Por quê? Porque eu também digo para o poder público que eu tenho direito à cidade, e eu não tenho direito à cidade só aquele espaço que ele estabeleceu lá no parquezinho, ou naquele lugar que ele quer, é naquele lugar que talvez eu queira também. Até estava comentando com o Pedro antes, em Porto Alegre, por exemplo, eles fizeram uma coisa bem diferente, né? A polícia foi lá pegar e disse, não, eles estão fazendo grafite. E os caras disseram, não, só um pouquinho, a gente não está fazendo grafite. Está tão sujo esse viaduto que a gente simplesmente pegou e escreveu em cima da sujeira. A gente fez um grafite limpando naqueles espaços. Na realidade, o que ele está fazendo? Ele também está fazendo um movimento político de dizer, eu tenho direito à cidade, inclusive eu tenho direito a uma cidade limpa. Eu estou trabalhando a questão da própria arte, dizendo, eu estou ocupando aquele espaço e não só delimitando. Eu até comentava com o Pedro, essa questão de vocês discutirem grafite numa cidade que proibiu os gêmeos é uma coisa impressionante, né? Porque vocês estabeleceram que determinadas coisas também não podem ser visibilizadas, né? Fala. Não, tem aqui, falando nisso de Passo Vieira, aqui em São Paulo tem um túnel chamado túnel Max Pfeffer, acho que é o da Faria Lima, que passa embaixo da Cidade de Jardim. É a mesma coisa. Está em reforma agora, não é? Está em reforma agora? Eu não sei se está em reforma ou não, mas é um túnel que a parede dele é revestida de metal, assim, ele é muito sujo, né? Claro, tem um vídeo dele até. E aí uma vez foi um artista e escreveu um negócio lá. Foi o Orion. Oi? Orion é o nome dele. Isso. Você conhece o Orion, foi lá e limpou. E, enfim, aquilo nunca era limpo, mas só porque ele fez uma arte limpando, a polícia foi, tirou ele, e daí os caras passaram e limparam tudo. Aí acho que o Orion falou depois, eu estou ajudando a limpar essa cidade. Pois é, na realidade você faz o quê? Você está manifestando o tempo todo que você tem direito à cidade, você está politizando um espaço público que, na realidade, tu diz assim, não, só um pouquinho, você só pode ocupar o espaço público no momento das eleições e dentro dos movimentos, dentro do parlamento em determinadas situações. E eu digo, não, só um pouquinho, eu ocupo o espaço público da forma que eu quiser e eu mostro justamente, por exemplo, limpando aí, eu mostro, opa, puxa vida, serviço de limpeza ou o serviço público está sendo mal prestado, ou eventualmente, eu saio de bicicleta, que aqui também é o único lugar, né, que a ciclovia é à esquerda, né? Isso é uma inovação paulista, né? Só que em plena Paulista, a ciclovia é à esquerda para ver se ocorre mais acidente, né? Antes não tinha, agora tem à esquerda para ver se acontece acidente. Quer dizer, na pista de velocidade, eu nunca vi isso, né? Uma invenção paulistana que deve dar algum fruto mais adiante de ocupação da cidade, né? Eu tinha mais uma pergunta, na verdade, para o Galo, que eu queria fazer, pelos rumos que a conversa estava tomando. Se a partir do momento que o Estado ele começa a oferecer contrapartidas também para vocês exporem a sua arte, o seu grafite pelas ruas, ele não acaba, de certa forma, colonizando essa forma de expressão dentro de uns parâmetros previamente estabelecidos e, de certa forma, também esvaziando exatamente o potencial político de contestação, um potencial emancipatório, de certa forma, ao colocar, tudo bem, você pode fazer arte, a gente te dá o dinheiro para você fazer arte, mas vamos normalizar, você só vai fazer nesse espaço, você vai fazer nesse dia, nesse horário, você vai fazer, não pode fazer de forma muito agressiva, tem que ser mais atenuado, mas a gente começa
a manter vocês financeiramente de forma que vocês Façam o que eu quero. Domesticados, dependentes e de certa forma vampiriza essa expressão artística que teria muito mais potencial se ela se desenvolvesse de forma livre em redes, como você mesmo estava propondo, como economia criativa, de certa forma numa perspectiva autonomista, de um financiamento recíproco entre os próprios artistas, ao invés de ficar dependendo do Estado e a partir do momento que se depende dele, também é colonizado, domesticado pela forma do Estado. Eu acho que a gente, no começo da rede, tudo, a gente ficou bem separado do Estado. Inclusive, não só do Estado, como da mídia também. A gente não queria matéria, a gente ficou uma época que bem marginal. Tipo, a Regina Casé foi lá na reunião da gente querendo filmar no Central da Periferia. E a gente disse, não vai filmar não deixou filmar. Ela não filmou, outra pessoa foi lá do jornal, da revista, não filmou. Tipo, o pessoal da prefeitura, tipo assim, no começo a gente tentava fazer coisa na prefeitura, a prefeitura não queria apoiar. Depois, quando a gente foi criando um movimento, fazendo tudo separado da prefeitura, a prefeitura começou a ir na reunião da gente propor coisas para fazer. E no começo, não. Mas depois assim, esse embate ficou muito... foi ficando muito político, sabe? A gente foi ficando muito comunista. E, assim, a gente tinha uma sede que era numa casa, o MST cedeu a sede deles pra gente fazer as nossas coisas lá. A gente começou a fazer coisas dentro do MST. E começamos a fazer muita coisa. Aí o Sindicato dos Médicos deu uma sala pra gente no Sindicato dos Médicos. E começou a fazer um monte de coisa, só que a gente foi ficando sem espaço para a gente ser livre. A gente começou a ficar uma ferramenta muito de luta política, onde a gente estava ali, a gente estava quase virando um partido, assim, tipo a rede que a gente chama lá, rede de maloqueiro, porque é pichador, vai um monte de gente que vai estudante, vai cara que é de um partido, vai um cara que é de outro partido, e foi ficando uma coisa muito disputada dentro. Então a gente acabou com toda a organização e preferiu ficar livre, para não ficar sujeito a fazer o que um quer, o que o outro quer, porque um queria que a gente ficasse puxando macho, o outro queria que ficasse... E a discussão, ela é igual para todos. Por exemplo, se eu pintar um Parque Dona Lindu, por exemplo, os outros vão dizer, por que é que o Galo pintou e eu não pintei aí? E aí, o que é que eu vou pintar lá no parque também? Então, por exemplo, quando uma prefeitura contrata o trabalho de um artista, não contrata o que ele vai fazer. Pelo menos comigo, não. Por exemplo, quando pede meu trabalho, eu crio do jeito que eu quero. Se eu quiser, eu faço um boneco dando o dedo ali. E eu tenho a minha liberdade para fazer. Essa é a minha única regra do meu trabalho. Eu faço só o meu trabalho, só meus desenhos. Se ele me chamou para fazer o trabalho, é porque ele viu o meu trabalho, ele gostou, já sabe mais ou menos uma linha de raciocínio que eu coloco no meu desenho, e ele pode apoiar ou não. Então, tipo, também eu não estou pedindo para pintar. E existe muita gente que pinta lá. Então, eu sinto que isso deu uma esfriada um pouco também. Porque quando a gente estava tendo reunião toda quinta-feira reunião, era muito bom, mas ao mesmo tempo também era muito desgastante também. Se reunir toda quinta-feira e eu estava ali puxando muita coisa, então era muito trabalho para mim. Eu digo, vamos dividir todo mundo, que eu não sou Fidel Castro não, e vamos cada um fazer o seu. E a gente tem a coletividade, mas a gente não necessariamente não tem que seguir um líder ali. A gente quer que todo mundo seja líder, sabe? Então existe o diálogo ali com todo mundo na comunidade pintando. Tem grupos que trabalham mais com educação, tem grupos que trabalham mais com música, mas a gente prima para um diálogo comunitário. A ideia da rede é a libertação comunitária. É a comunidade produzir o que ela necessita consumir. Lógico que a gente não vai produzir computador, mas a gente vai produzir ideia, a gente produz roupa, a gente produz música, a gente produz poesia, a gente produz zine, produz livro, informativo, então continua tudo igual. A diferença é que a gente deixou um pouco mais aberto isso.
Porque aí também não, tipo assim, para uma pessoa ficar controlando a outra é muito complicado. E também as ditaduras não são legais, né? Então, fazer um movimento que ia virar tipo uma ditadura também não é legal. Então isso é aberto, cada um se expõe como quer, agora depois cada um vai ser cobrado com o que faz, né? Tudo que você planta, você colhe. Não sei.